Estava olhando aqui o projeto, seguindo aí toda a didática que beneficia os nossos alunos para o crescimento bíblico. Louvar a Deus pela vida do cantor Lorival Freitas, né? Esse servo do Senhor, que o cantor Lorival Freitas, eu tenho, quando era LP eu tinha os LPs, mas agora é CD. Depois tiraram o CD, mas todos os CDs eu tenho, e eu digo para ele, às vezes eu ouço todos os hinos dele, e todo CD ele grava um hino de oração, todo CD ele gravava, e um dia disse para ele: rapaz, nesse aqui eu não vi a oração. Aí depois disse: não, mas tem aí. Mas Deus lhe abençoe, é um amigo, e ali o Tirirical ama o cantor Lorival Freitas, e eu gosto muito de ouvir as canções que ele faz. Tem Bíblia, e é um talento nosso aqui, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, as irmãs falaram conosco, e eu quero que vocês atentem bem o que eu vou falar esta noite, que é a nossa lição de domingo que vem. O casamento é para sempre. Mas eu quero que vocês estão sentados, vocês vão me acompanhar tanto pela lição, mas eu vou falar aqui alguns comentários que não estão na lição e nem no livro, porque não cabe. O livro lá pela CPAD tem um limite, e a lição também. Então quero que você me escute bem, cada irmão, cada irmã. Os irmãos sabem que eu nasci na Assembleia de Deus. Os irmãos sabem da minha formação dentro da igreja, e eu vou falar um assunto muito importante para a igreja esta noite. Na verdade, é a primeira vez que eu vou tratar esse assunto com a igreja de modo aberto, e é um assunto muito polêmico, não da parte da Bíblia, mas dos homens. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Mateus. Um dos obreiros vão me ajudar aí com o microfone, porque eu vou citar alguns textos bíblicos, e eu quero pedir que os irmãos tenham paciência, porque essa mensagem de hoje ela é uma mensagem que tem que mexer um pouco com o nosso raciocínio, para levar vocês a entenderem esse assunto, ok? Aos irmãos da internet, Deus abençoe a todos que nos acompanham. Nós também estamos transmitindo pelo link aqui da igreja. O irmão Caio, lá em São Luís, está fazendo a transmissão para todo o Brasil. Deus abençoe os nossos irmãos, Deus abençoe a todos. Mateus capítulo 5, versos 27 até o verso 32. São Mateus capítulo 5, verso 27 ao 32. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar, você vai marcar esse verbo aí, repudiar, repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E aí você vai marcar a palavra divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe, e torna-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete
adultério. Muito bem. Meus irmãos, na nossa lição, ela deixa claro que o casamento é para sempre. Nós temos o primeiro ponto, a condenação do adultério, e eu falo nos 3 subpontos. Primeiro subponto, segundo subponto. O primeiro eu falo sobre a definição de adultério. Segundo, eu falo sobre a posição de Jesus quanto ao adultério. E terceiro, os males do adultério. Nós vamos abordar isso. No ponto 2 eu falo sobre o que rege o coração, regerá o corpo. O homem é o que ele pensa, sujeitando o corpo ao espírito. E terceiro, eu falo sobre a indissolubilidade do casamento. São esses 3 pontos que nós estaremos abordando. Antes, nós vamos começar com essa citação de Cristo, que também está no Decálogo, ou melhor, em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. Pode observar que é uma frase simples, objetiva e direta: não adulterarás. Imagine uma comunidade que vivia com mais de 2,5 milhões de pessoas, e que elas poderiam viverem de qualquer forma, mas o Senhor coloca um dique, o Senhor coloca tipo uma barreira, o Senhor coloca tipo uma cerca e diz assim: não adulterarás. Foi isso que ele disse: não adulterarás. Essa é a ordem. O adultério, apenas a lei legalizou o que já era de praxe. Vocês se lembram do caso de Judá e Tamar, quando disseram que ela estava grávida? Ele disse que ela havia cometido adultério e a ordem dele era que matasse ela. E aí ela prova diferente, com um cajado, com um anel, com um lenço, como vocês sabem. Então, o adultério antes da lei já era visto como uma prática contrária à palavra de Deus. A lei, ela veio apenas legalizar aquilo que na verdade já era aceito entre o povo de Deus. Se a mulher pecasse, se o homem adulterasse, antes disso já era condenado à morte. Então a lei, ela vem apenas para legalizar essa particularidade. Quando Jesus disse não adulterarás, ele estava evitando, aliás, quando Deus mandou por ordem de Moisés, não adulterarás, ele estava colocando uma proteção social, e também ele estava colocando as coisas em ordens, para que não houvesse uma desordem social, cada homem possuindo a mulher do outro, e aí ia gerar uma questão de paternidade muito séria. Então essa expressão, ela também tem o peso espiritual e sociológico, porque preservava a família. Então quando você pega Êxodo 20:14, não adulterarás, parece uma coisa simples, mas não é. Era o Senhor Deus preservando essa situação, ok? Mas quando a gente analisa essa passagem bíblica de Mateus, nós vamos ter alguns problemas. Primeiro, ouviste que foi dito, não adulterarás. Jesus Cristo, ele sai do campo apenas da legalidade, da letra da lei, como preconizava o Decálogo, e ele agora vai para o campo do coração. Observem que ele diz assim: olha, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Se vocês analisarem, epitumia, aqui está no infinitivo, epitumesai. Epitumesai é a palavra grega para desejo. Prestem bem atenção, que quando ele diz assim, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, porque o Senhor Jesus, ele sabia que o homem, além de ser esse ser composto de corpo, de alma ou espírito, ele é um ser que tem desejo, e ele não está proibindo desejar. Essa palavra epitomia, no aspecto negativo, fala de pensamentos ilícitos. É aquilo que nós chamaríamos de fantasias sexuais. Fantasias sexuais. E alguém pensa que Jesus não tratou de fantasias sexuais, e Jesus tratou.
Só que aqui ele não está contrariando a fantasia sexual, porque o homem ter fantasia sexual com a esposa dele é de Deus. A mulher ter fantasia sexual com o marido dela é de Deus. O Espírito Santo não te dá fantasia sexual. O que te dá fantasia sexual? O corpo e a mente. Prestem bem atenção, para que vocês compreendam. O Senhor Deus, Ele nos faz seres psicossomáticos, corpo e alma, e Ele coloca no homem e na mulher aquilo que é chamado de força biológica. E o que é essa força biológica? Paulo vai chamar isso de fogo, em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele diz assim: se ficarem sem fazer sexo, pode gerar um desejo descontrolado. Entenda que aqui Jesus está mostrando que ter fantasias sexuais dentro do relacionamento, legalizado pelo casamento, não tem nada de errado. E isso a mulher crente, a mulher de Deus, a mulher mais santa desse auditório, a que mais ora, ela deve nunca deixar morrer as fantasias sexuais para com o marido dela, porque senão o casamento não vai prestar. Oração não sustenta vida sexual. A oração, observem bem, a oração é para melhorar você e para você ter comunhão com Deus. O que Deus te deu, o fantasiar, ouçam bem, o fantasiar da mulher para com o marido e do marido para com a mulher, quando ambos vivem dentro da fé com Deus, eles podem viver o melhor da vida a dois. Então, nunca pense você que é pecado, que a irmã não pode fantasiar. Eu sei que tem irmãs aqui de idade, mas toda irmã que é de idade aqui, todo senhor que é de idade que eu respeito, todos vocês já passaram por essa fase de desejos. O homem crente, pastores, auxiliares como nós estamos aqui, eu que estou falando, nenhum dos senhores olham para a mulher de vocês e tem desejo por ela, porque ela é uma mulher de oração. Eita rapaz, aí vê a crente. Na hora que olha para essa véia, não existe isso. Vou logo dizer para você, não existe. Nunca tu vai sentir nada pela tua mulher. Diz aí, profeta, faz essa véia, quando o Espírito Santo pega ela, eu acho lindo. Você não vai para a cama com a sua mulher por isso. Você vai para a cama porque você tem o que Deus colocou, que é essa força biológica, que alguém chama de fogo, que alguém chama de energia. Essa força biológica os animais possuem, só que os animais levam ela para o lado da brutalidade, porque os animais fazem sexo, mas não fazem amor. Eles têm o sexo só para um cio e também para sobrevivência dele e a multiplicação da espécie. Ok? Agora o homem é diferente. Deus coloca a força biológica, essa energia, o desejo sexual. Essa força biológica, você transforma ela em fantasias sexuais. Por exemplo, vem a força biológica para o sexo, mas com essa força biológica você imagina como você quer a sua mulher, e a sua mulher imagina como ela quer o marido dela. Entenderam agora? Por exemplo, a irmã, ela tem que ser crente na igreja, mulher de Deus, ela tem que ser a serva do Senhor, a ungida do Senhor. Ela não pode vir para o culto com roupas sensuais, provocativas. Agora, dentro de casa, ela tem que saber que o marido dela pode ser o santo mais santo da terra, mas ele é carne. E quando a carne é carne, vocês se lembram que quando Adão estava no jardim, Deus falava com Adão no jardim do Éden? Quem me diz aí? Deus falava com Adão? Deus visitava Adão? E por que Adão se sentiu só, se Deus preenchia o espaço? Ora, se a presença de Deus é gloriosa, se a presença de Deus é majestosa, por que Adão se sente só? Tem coisas, olhem bem para mim para vocês entenderem, tem coisas que nunca é do campo etéreo, é do campo nosso. Por exemplo, comer feijão é do campo do céu ou é nosso? É por isso que Paulo diz que aquilo que entra pela boca, o próprio estômago faz o processo para digerir e lançar fora.
Ok? Então, tem coisas que não são éticas. Quando eu falo de coisas que não são éticas, é que não tem poder de contaminar. A comida não tem poder de me contaminar. Uma Coca-Cola não tem um poder de me contaminar. Então, quando você olha para Gênesis 2:18, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja. Ora, mas não tinha a glória de Deus lá no Éden? Não tinha a presença do Senhor no Éden? Não tinha a glória de Deus, o fogo? E como é que Adão se sente só? Ou seja, no campo da vida prazerosa, sexual, desejo do corpo, Deus não preenche. Isso é coisa que Ele já colocou em mim, colocou em você, e que nós temos que usar para o bem do nosso corpo e da nossa vida humana nesta terra. Então ouçam bem, essa epitomia, esse desejo, ele é errado quando alguém canaliza de modo diferente. Por exemplo, o irmão é casado, ele tem que ter as fantasias dele para com quem? Ah, vamos lá, diga bem forte, para com quem? Aí, é com a tua esposa, meu filho. Aí se tu casou com ela, tu tá achando ela, meu Deus do céu, não estou mais... Pois tu pode dizer: Jesus, me ajuda, reaviva, porque é a minha mulher. A irmã também não pode descansar, que tem irmã que ela pensa que isso é pecado, e ela se esquece que o marido dela é carne. Ela dentro de casa, ela não bota uma roupa bacana, ela não chama a atenção do marido, ela não dá nem uma reboladinha dentro de casa para o maridinho dela. E aí ele fica com fome. Fica com fome. Por que ele fica com fome? Porque ela, irmã, mulher, ela tem esse poder. Não é assim? E aí tem irmãs que não olham para a Bíblia. Não olham para a Bíblia. Se você pegar, eu não vou entrar nesse detalhe, que eu não vou dar estudo para casais hoje, que é outra área. Mas eu só quero dizer aqui da epitomia, desejo. Digam comigo, desejo. Aí você diz: pastor Ziel, mas isso... Cadê? Alguém pode ler aqui, vamos lá. Vamos ler 1 Coríntios 7, verso 2, só para os irmãos terem uma ideia do que eu estou dizendo aqui. Olha o que Paulo diz. Eu acho lindo isso aqui quando Paulo começa. Vamos lá. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher. Sim. E cada um tenha o seu próprio marido. Parece que está errado. Mas por causa do quê? Por causa da prostituição. Olha esse homem espiritual. Começa o verso primeiro, só para os meus entenderem. Verso primeiro, vai, pelo verso primeiro, vai. Ora, quando as coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Hipotético. Paulo, quando diz assim, bom seria que o homem não tocasse em mulher, Paulo não era louco, porque ele sabia que a mulher... Quem foi que deu a mulher para o homem? Vamos lá, me ajude a pregar. Quem deu a mulher para o homem? Se ele chegasse a dizer que não era para o homem tocar em mulher, ele estaria contrariando quem? Agora ele está escrevendo para uma cidade que era dominada pelo pecado, e ele querendo preservar a igreja. Eu acho inteligente Paulo. Se cada pastor hoje olhasse para o que Paulo fala, se cada líder cristão... Paulo, irmão, talvez vocês fossem ler isso aqui, observe que ele está dizendo assim, ó: mas por causa da prostituição, o que ele diz? Cada um tenha a sua própria mulher. Ele viu a ser vergonhice lá em Corinto. Lá em Corinto era aberto, lá em Corinto a molecagem era grande. Mas quando ele olha para Corinto, ele vê a igreja lá dentro, e ele viu mulher demais, mulher nua, homem de todo jeito. Aí ele olhou para a igreja e escreveu: meus irmãos, a prostituição aí é grande, mas eu vou evitar. Crie em 3 meses uma campanha de oração. Foi assim que ele disse? Não foi assim não. Não, senhor. Olha, a prostituição aí é grande. Eu quero que as irmãs... 4 meses de jejum e oração. Foi assim? Não, senhor. Como foi que ele disse? Cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Para barrar e suprir o fogo, o desejo, cada homem tem a sua própria. Vamos, diga bem forte: cada homem tem a sua própria.
E cada mulher tem o quê? Seu próprio marido. Aí entra pro casamento, aí entra uma irmã que não tem desejo de nada, e o homem também que não tem desejo. Como é que esse casamento vai sobreviver? Aí a irmã chega até pastor, irmã, mas lá não está bem, não está. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, que eu venho orando 3 meses. Não é oração, é a falta disso aqui. Por que Jesus, ouçam bem, por que Jesus saiu do campo da letra e ele disse assim, olha o que Jesus faz. Os judeus, para adulterar, os judeus achavam que adultério era só se o homem entrasse no quarto, deitasse com a mulher, que não fosse a sua esposa, ele sendo casado, e ali estaria o adultério. Eu pergunto aqui à igreja, aonde foi que Jesus localizou o adultério? Aonde foi que Jesus localizou o adultério? Coração. Mas ele falou de 2 tipos de adultério, no coração e o adultério meditativo, porque tem 2 tipos de adultério, diga comigo, adultério físico e mental. Quais são os 2 tipos? Físico e mental. Como é o físico? Me ajude aí, como é o físico? Hein? É só para dizer como é o físico? É a prática, chegou ali, deitou com a mulher, é o adultério. E o mental? Epitomia, desejo descontrolado pela outra. Aí a igreja, eu vou dizer a verdade porque eu não posso esconder. Quando o escritor aos Hebreus diz 13:4, digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Quantos que às vezes eles entram aqui dentro, é uma santidade, até a gente começa a falar disso. Um dia eu estava dando um estudo bíblico para casais num local, e o irmão todo tempo com a cara ruim, todo mundo sorrindo, ele com a cara ruim. E aí eu fui bem assim pertinho dele, eu disse para o Senhor, irmão, Pai do Senhor. Ele queria dizer que é um moralismo tremendo. Eu disse, irmão, não fique assim não, porque quando você vai comprar papel higiênico lá no supermercado, é para acender fogo, é? Todo mundo sabe para que é, sabe ou não sabe? Então deixa de besteira. Olha, se a igreja não tratar isso da maneira correta, o mundo vai ensinar da maneira totalmente errada e vem para dentro da igreja, sim ou não? Pronto, aí lá vai. Epitomia é um desejo que está canalizado para outra. Agora, se o irmão é crente, é homem de Deus, a mulher é crente, mas os 2 chegam em casa, porque tem o fogo de Deus, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, sim ou não? Mas tem um outro lado, e o outro lado não é o fogo do Pentecoste, não é, é a irmã, não é assim? É o irmão. E é por isso que eu quero dizer que tem irmão que ele perde essa alegria de Deus, esse dom da vida. Eclesiastes 9:9, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Isso é bíblico, irmão. É isso. Agora, qual é o erro? É quando você canaliza para o outro. Se o irmão olha para a mulher dele, olha minha irmã, eita, mas minha velha, velha bonita, não é assim? Essa velha jeitosa, olha, eita, pronto, ele entra dentro de casa, tá a irmã toda arrumadinha, né? É cheirosa, bacana, ela tá sabendo que ele vem do culto, ela não pôde ir, né? Mas ela viu que ele estava mole, chegou do comércio, aí pronto, aí ela chega em casa, né? Aí ela já escuta de longe, pisado dele, é meu velho, né? Assim. Aí ela vai, bota uma roupinha bacana, se perfuma bem direitinho, solta o cabelo, né? Assim, tira a roupa do circo de oração, aí bota outra roupinha, né? Desse jeito, aí pronto. Aí ela pode ir pro fogão, botar o pé aqui assim no fogão, ficar mexendo mais ou menos assim. Chegou amor. Chegou amor. Aí ele olha, rapaz, obrigado Deus, não é assim? Obrigado pai, é assim. Obrigado por esse presente. Agora a irmã, ela acha que é pecado, acha que aí fica um relacionamento como? Frio. Eu li um autor, pastor Josimar, preste bem atenção. Eu li um autor que diz que a fantasia é o maior presente de Deus para o casal. O que não pode é você fantasiar com a outra. E a igreja às vezes está cheia disso, homens moralistas, mas quando vão tirar a oferta, passa pela irmã, chega e fica, eita meu Deus, meu Jesus. Pronto, aí ele já está pecando. E deixa eu dizer uma coisa, vocês sabem qual é o mal? Vocês sabem qual é o mal do adultério mental?
é que quando ele não realiza, ele peca da mesma forma como se fosse no ato. E fica pior, como ele não realiza, ele não tem a satisfação com a esposa dele, aí ele não realizou fisicamente, só mentalmente. Quando ele olha para a esposa, ele acha ela feia. Quando ele olha para a esposa, é só botando defeito nela. Quando ele olha para a esposa, ele tem vergonha de andar com ela, porque a vida dele é imaginar a outra mulher e não a dele. Um homem de verdade, que ele vive bem com a esposa, são afinados no corpo, na mente. A mulher feliz. Tem irmã aqui que anda sorrindo com o vento, né? Assim, até o glória a Deus dela é bonita. Tem delas aqui que é triste, é magoada, ferida véia. Não tem ânimo para nada, ela não tem felicidade. Pode observar, a irmã que vive feliz mais o marido, ela tem ânimo, ela tem alegria, ela tem sorriso, ela tem graça. Até a paz do Senhor dela é forte. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu pastor, como é que está? Quando ela é fria lá dentro de casa, não presta para nada. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, pastor. É porque não tem alegria. Então Jesus não contraria a epitomia. Diga comigo, epitomia. Pronto, não é pecado. Veja aí Jó 31, vamos lá. Só para os irmãos terem uma ideia. Veja do verso 2 em diante. Agora eu vou falar a maneira correta, como é que deve ser teu olho. Veja aí, Jó 31. Tá muito bom o som, viu, irmão? Obrigado, tá muito bom. Hein? Qual é o versículo? Né? Vê o verso 2, como é que ele diz primeiro, vai. Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima? Isso. Ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Isso. Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Isso, vai. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Olha aí. Se andei com vaidade... Olha aí, ó. Se andei com vaidade... E se o meu pé se apressou para o engano, olha, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Olha aí, vai. Se os meus passos se desviaram do caminho, olha, e se o meu coração segue os meus olhos, olha, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, sim, então semeei eu e outro coma. Isso, e vai. Seja a minha descendência arrancada até a raiz. Isso, vai. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher. Olha, é aqui. Se o meu coração se deixou seduzir por quem? Uma mulher. Ou se eu andei rondando a porta do meu próximo. Tá vendo? Vai. Então, moa minha mulher. Será se tem homem aqui, irmão, tu que é casado, que às vezes tu está praticando o adultério mental? Será se tu pode dizer como Jó: Senhor, se eu olhei para outra mulher com desejo nela, se eu olhei para as pernas dela, admirando as pernas dela mais do que a minha mulher, eu quero que hoje à noite, quando eu chegar lá em casa, tenha outro homem com ela. Tu tem coragem de orar assim? Era assim que ele estava orando ou não era? Vai, lê só isso aí, vai. Então, moa minha mulher para outro. Dê a minha mulher para outro, porque eu não sou sem vergonha, não. Eu sou sincero. Rapaz, um homem desse aí era crente. Vai. E outros se encurvem sobre ela. E outros se deitem com ela, e outros se enrolem com ela. Agora lê o verso primeiro. Eu fiz, no mesmo texto, fiz concerto com os meus olhos. Eu fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Pronto, é isso que eu estou dizendo. Jó tinha mulher ou não tinha? Ele tinha esposa ou não tinha? Mas o olhar dele era para quem? O desejo dele era para quem? A fantasia dele era para quem? Tu não pode ter a fantasia com outra ou com outro. Porque às vezes tem um irmão que a irmã casa, e aí interessada em alguma coisa, depois ela olha e vê que o irmão não é tem muita vantagem. Aí ela começa a olhar para outro na igreja. E tem irmão também, tu viu, mulher? A esposa do fulano de tal, paz, ela se veste bem, né, minha véia? Irmão, quando ele começar com isso, pode desconfiar. Paz, a fulana, a esposa do fulano, sinceramente, é uma irmã. Ela disse para mim: ei, pastor, ela disse que assistindo um jogo do Brasil, sentado mais o marido. E aí o marido com as pernas em cima dela, e aí os jogadores correndo. Aí ela disse: eita, esse homem das pernas bonitas.
E ele deitado lá. Isso aí é que é perna. E aí batia na perna dele. Aí, meu velho, as tuas perninhas velhas, olha as pernas desse homem aí. Aí já tá fraco. E aí ela foi nisso, olha, resultado. Hoje estão separados. Vocês estão entendendo? E tem irmã que não pensa isso. Aí tem irmã que quando o casamento está se acabando, ela vem, pastor, o que eu faço pelo meu marido? Aí é que ela quer se arrumar, aí é que ela quer comprar baby doll. É assim ou não é? Compra é da agora, minha irmã. Compra é hoje. Tu tem que surpreender ele, é todo dia, é toda hora. E o irmão também, não, olha irmão, você tem que se organizar para que a sua esposa também tenha desejo em você. Tem homem aí que não se ajeita, não se limpa, não corta o cabelo do nariz, não corta o cabelo do que está entrando lá dentro do ouvido, é ceboso velho. E aí ele ainda fica dizendo, olha minha velha, aqui tem Espírito Santo. Tem a Caatinga, Espírito Santo tá é longe. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O desejo é uma bênção de Deus. Não é errado. É pecado ter desejo? Mas é pecado ter desejo com quem? Com outro. Você ter desejo com a sua esposa é correto ou não? Ter desejo pelo esposo, sim ou não? Agora deixa eu encerrar só essa parte. Desejo, irmão, não é colocado por Deus lá de cima. O desejo é você quem faz. Tudo homem, vocês sabem, eu não vou entrar nesse detalhe, mas a mente do homem é para aquilo que ele percebe. Então a mulher tem que se projetar. Tudo nele, tudo nele. Pergunte para o seu marido, meu velho, aquela viagem que nós fizemos, tal tempo, que foi mais que tu gostou, pergunta para ele. Eu não vou falar aqui, porque é filmado, mas pergunta para ele, para ver se ele vai dizer, eu gostei da mata que eu vi no meio do caminho. Pergunta para ele. Eu não vou entrar nisso aí hoje. Então vamos lá. Jesus, ele estava dizendo, ó, o pecado nasce aonde? Aonde é que o pecado nasce? No e é no coração que ele faz as suas fantasias ligado na mente. É por isso que a Bíblia diz, olha, lá em Mateus 15:19, é do coração que procedem o que? Os maus pensamentos, procede a morte, procede o adultério, procede a prostituição, procede os furtos, procede a blasfêmia. É do coração. Então o coração é esse centro de maldade quando não é transformado. Agora olha para cá. Quando um coração é transformado, a mulher que tem um coração transformado, ela tem ódio para brigar com o marido? Responda bem forte. A irmã cristã cheia de Deus, que é bem casada, coração transformado, ela tem ódio para brigar com o marido? O marido tem ódio para brigar com ela? Ele vai espancar ela? Ele vai dizer que ela é feia, que ela é nojenta? Nunca! Porque o coração dele é transformado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Quantos entenderam? Diga amém. Então quando Jesus segue, ele diz assim, se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Se o teu braço, se alguma coisa, aqui é metafórico, não é literal. Ou seja, desvia o teu pecado, a tua atenção daquilo que mais te atrai, desvia, porque é melhor você lutar pela vida eterna. E aí você vai chegar no problema grandioso que é o nosso cerne esta noite, problema do divórcio e do novo casamento. Vamos começar aqui pelo adultério. Adultério, digam comigo, adultério. Vocês sabiam que a grande questão do divórcio nunca foi o adultério? Para os judeus. Ouçam bem que o que eu estou trazendo aqui é algo novo. O judeu, lá no Velho Testamento, a questão nunca foi adultério. Não, pastor Ziel, o que é isso? Não. Por que nunca foi adultério? Porque se você pegar, ouçam bem, quando você pega João capítulo 8, versículo 5, essa mulher foi pega em ato de adultério. Naquele tempo os judeus não estavam mais cumprindo a lei. Se Jesus dissesse assim, mata ela, ele estaria complicado. Se ele dissesse, libera ela, ele estaria complicado, porque a lei não era mais cumprida. Houve um afrouxamento na lei. É por isso que ele diz assim, quem estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar pedra nesta mulher. Ouçam bem isso. Pastor Zéu, e como o senhor está dizendo, não era o adultério questão do divórcio? Não, senhores. Porque quando você olha para o Velho Testamento, o judeu tinha uma liberalidade que ninguém tem hoje, que a Bíblia é contra. Primeiro, um judeu, ele poderia ter várias mulheres. Que é isso, pastor Zé? Sim.
Tinha judeu que chegava numa cidade, olha para cá, ele chegava numa cidade e gritava: qual é a mulher que é virgem e livre? Eu quero ficar esta noite com ela. Ele poderia fazer um contrato e ali mesmo ele ficar com ela. Então os judeus, ele não poderia tomar uma mulher que já fosse casada. 21:10 de Êxodo. Olha, ele não poderia tomar uma mulher que fosse casada, mas ele poderia ter outras mulheres. Como é que diz? Êxodo 21:10. Isso. Se lhe tomar outra, olha, se ele tomar outra mulher, não diminuirá o mantimento desta. Ele tinha a primeira mulher, e quando ele tomasse uma outra mulher, aí a Bíblia está dizendo assim, ó, tu só não vai diminuir, o que não era para diminuir? O mantimento desta. Não deixa de manter o mantimentozinho dela, vai. Nem a sua veste. Não deixa de dar vestido para ela, vai. Nem a sua obrigação marital. Não deixa de dar sexo para ela. Não é aí, tá? Se ele tomasse outra mulher, ou uma concubina, fizesse o contrato com ela, a primeira ele não poderia faltar essas três. Tem homem aí que é crente, é um varão de Deus, mas ele só dá veste para a mulher, ele só dá arroz. Às vezes até ele diz: minha filha, eu não sei o que tu tem, aqui tem tudo, tem carro na garagem, casa boa. Ela disse: eu quero é tu, besta, não é só coisa não. Ele não cumpre o direito marital. E eu vou dizer, no livro de Lutério, Cativeiro Babilônico, ele diz que se o homem não presta para a mulher, ela pode ficar com outro. Palavra de Lutério, isso é errado, mas ele diz lá, se o homem não prestar, porque o homem que casou, ele tem que dar conta do recado. Tu pode ser cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, tu pode ter dono, pode ter o que tu tiver. Agora casou, dá conta dela, porque se tu não der, é contra a Bíblia. E a mulher também. Você pode vir para a geração, minha irmã, porque a igreja está cheia disso. Irmã quer um fogo aqui dentro, é uma alegria, mas em casa é fria, geladeira velha pura, que não tem quem aguente. Então não tinha problema de adultério. Ouçam bem para cá, olhe para cá. Ele poderia ter a mulher dele. Quantas mulheres Jacó teve? Quem se lembra? Hein? Quatro. Ele teve 4 mulheres, não foi assim? 4 mulheres. Era o padrão bíblico? Nunca foi. Mas eles erraram, saíram do padrão da palavra. Mas ele tinha direito de fazer isso. Ele poderia ter outra mulher, ele poderia fazer contrato com outra e manter o relacionamento com a primeira mulher dele. Ou seja, vocês se lembram quando Davi peca? O que Deus diz para Davi quando Davi peca com Batseba? Quem se lembra? O que Deus disse para Davi nas palavras de Natã, quando ele vai repreender ela? O que tu querias com a mulher? Está lá em 2 Samuel 12. O que tu querias com a mulher de Urias? Eu te dei várias, e se tu quisesse eu ainda te daria. É pesado. Então o problema não era de adultério, porque na verdade quem praticasse o adultério deveria morrer. Ok? Quem praticasse o adultério deveria morrer. E o judeu poderia ter essa questão. Pastor Zé, e se o problema, o cerne não era o adultério, qual era o problema então, Pastor Zé? Agora eu vou dar a resposta. Deuteronômio 24, 1-3. Vamos lá. Vamos ver qual era o problema. O problema não era só adultério. E agora eu vou falar para os homens agora aqui bem direitinho. Vamos lá. Estou falando do judeu. Davi ter mulheres não era o padrão bíblico. Abraão ter mulheres não era o padrão bíblico. Noé só tinha uma mulher. Adão só tinha uma mulher. É porque o povo de Deus passou a adotar outros costumes, mas nunca foi padrão bíblico. Quando um homem tomar uma mulher se casar com ela. Bem devagarzinho. Quando o homem, vai lá. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão,
e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la. Isso, tá bom, até aí, meu filho. Vocês agora entenderam qual é o problema? Vocês já pegaram aqui a interpretação. Qual era o problema do divórcio no Velho Testamento? Ah, o pastor, qual era? Coisa feia. Vem cá, minha esposa. Aí a bichinha vinha. E se ela viesse? Isso, teu caminhado tá que nem de gafanhoto. Eu não te quero mais, não. Pois ele podia separar dela. Vocês estão vendo como é as coisas? Eu vou já falar para vocês aqui tudinho. Aí ele olhava para ela e disse: minha filha, teu olhar tá assim feio hoje. Eu não te quero mais, não. Essa palavra coisa indecente pode falar de nudez, pode falar de postura. Mas se ele olhasse: minha filha, fica nua bem aqui, aí ela ficava. Ei, irmão, era muito humilhante para a mulher. O bichinho humilhado na história humana é mulher. É por isso que eu não bato em mulher, porque as bichinhas já sofreram tanto. O bichinho humilhada, quem é? É mulher. Hoje elas estão tendo os direitos, é por isso que hoje elas estão disparadas. Olha para cá, ele chegava, irmão, é muito humilhante. Olha, além dele poder ter várias mulheres, a mulher não podia ter nenhum homem, porque se ela tivesse um homem, o que acontecia com ela? Ela era morta. A mulher nunca podia abrir a boca e pedir carta de divórcio. Só quem poderia dar divórcio, quem era? Era um homem. Ouçam bem isso. Ele olhava para ela, a bichinha sofrida. Ele podia ter o tanto de mulher, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ela não podia fazer nada. E aí agora a hermenêutica judaica vai piorar, porque o homem olha para ela e diz: não, eu estou vendo uma coisa indecente, eu não te quero mais. Então o problema do divórcio no Velho Testamento, qual era o problema do divórcio? Era o adultério? Não. Qual era o problema do divórcio? Hein? Coisa ainda, eu não estou mais gostando de tu. Aí o que acontece? A mulher, coitada, ela vivia debaixo de um autoritarismo, ela vivia debaixo de uma humilhação, ela vivia debaixo de vergonha. E aí quando ela sofria tanto, aí lá vai: por causa dessa dureza de vocês, cabra ruim, Moisés deu o quê? Vamos lá, Moisés deu o quê? Então o divórcio, pastor Josimar, nunca foi, assim como o pecado entrou no mundo, o divórcio também entrou no mundo. Nunca foi da vontade de Deus, nunca foi da vontade do Pai, nunca foi da vontade de Jesus. É por causa de quem? Eu li um autor que diz que o problema não é hermenêutica, o problema não é Bíblia, o problema é o homem. O que tem de cabra ruim dentro da igreja, que ele está com uma mulherzinha bonita, bacana. Quando dá fé, ele começa a dizer: eu não estou mais sentindo nada por ti. É assim ou não é? Eu não sei o que está acontecendo comigo, que eu não tenho mais amor por você. A bichinha ficava lá, irmão, já pensou, vamos botar a mulher nua na frente dela? Não, tuas cambitas é feia. E tem muito marido aqui na igreja que fica olhando para a mulher quando ela vem para o culto: essa tua roupa, ele nunca disse que a roupa dela é bonita, mas ele diz: essa roupa tua tá feia. E a bichinha já fica com a Bíblia na mão: aí, eu troco, meu velho, troca, vai trocar? Aí lá vem ela de novo: tá feia de novo. Esse teu cabelo velho, o cabelo velho feio. A bichinha fica humilhada. Por causa disso, dureza de Cora, Moisés disse o quê? Eu vou dar carta de
de divórcio. Tem duas coisas, tem o repudiar. Tinha homem que se casava, ele não queria mais a mulher, ele repudiava ela, não dava carta de divórcio, ela ficava humilhada e sofrendo. Tem um episódio na Bíblia que um homem, até pastor, sacerdote, ele não deu carta de divórcio para a mulher e ela ficou sem nada. Depois ele foi buscar. Juízes capítulo 19 verso 2, leia aí. Tudo eu estou citando na Bíblia. Então o problema do divórcio não era adultério, não era só adultério. 19, como é que diz? 19:2. Porém a sua concubina adulterou. Isso aí era um sacerdote casado, ele pegou uma concubina, e aí o que ele fez? Adulterou contra ele. A bicha velha ainda adulterou contra ele. Aí o que ela fez? E foi dele para a casa de seu pai. Pronto, foi embora. A Belém de Judá. Isso. E esteve ali alguns dias. Isso. A saber, 4 meses. Olha, ela ficou 4 meses. Vocês sabem o que o texto está dizendo. E o seu marido... Ela traiu ele e ela foi para casa. Ele não deu carta de divórcio. Observem, ele não deu carta de divórcio para ela. Ele só a repudiou, se afastou dela. Ela foi embora para casa do pai dela. Mas ele ficou louco por ela. Louco. Não sei viver sem ela não. Eu vou atrás dela. Vai. E o seu marido se levantou. Olha aí. E partiu após ela. Sim. Para lhe falar conforme o seu coração. Estava louco, ele estava apaixonado por ela. Vai. E para tornar a trazê-la. Isso. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. Pronto, tá bom, amém. Então preste bem atenção. Essa mulher traiu, ele não deu carta de divórcio. Depois ele foi buscar ela e ficou com ela. O episódio depois vai mostrar que ela vai morrer. Ela vai morrer. Agora, prestem bem atenção numa coisa. A mulher, ela era sofrida, era humilhada, rechaçada, ela não tinha direito para nada. E a carta de divórcio era para proteger quem? Vocês já entenderam quem era para proteger? Não. A carta de divórcio era para proteger quem? Porque se ele só repudiasse, ela não podia fazer nada. Ela poderia ser vista até como uma mulher má, ruim. Mas quando ele dava carta de divórcio, ele estava legalizando ela para ela viver outra vida. Entenderam agora? E essa carta de divórcio, ela era aplicada dentro de um contexto judaico. Então a questão não era só adultério. Hoje as igrejas estão cheias de homens, de pastores, que por qualquer coisa estão deixando as suas esposas. Achou ela feinha, depois que ela ganhou o menino, fica botando defeito nas pernas, fica botando defeito nos seios, fica botando defeito nas roupas, não anda com ela para lugar nenhum, não dá carinho, não dá amor, não tem fantasia. Aí depois ele vai dizer: eu sofro com essa mulher, pastor. Essa mulher lá dentro de casa, ela é fria, ela não me dá atenção. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. E aí a gente fica sendo besta. É mesmo, irmão, bichinho, coitado, e etc e tal. Olha aí. O problema só surgiu disso aí. Então no Velho Testamento a questão era essa, não era só adultério. Então quando você vai para o Novo Testamento, nós vamos já chegar lá, aí a questão é outra. Então observem bem, dentro do Velho Testamento a questão era a dureza de E dureza de coração é o que, meus irmãos? É pecado. Eu quero dizer o seguinte aqui esta noite: se o homem é um homem de Deus, a mulher é uma mulher de Deus, os dois aproveitam o aspecto físico e mental, oram e se amam e se respeitam, Deus vai abençoar esse casamento, Deus vai prosperar esse casamento. Agora vamos lá. E aí, pastor Oziel? E como foi tratado? Já pertinho de Jesus chegar, tinha uma tradição de 2 escolas. Diga comigo, a escola, bem forte, vamos lá. A escola de Shammai. Qual é a primeira escola? Shammai. E diga comigo, e a escola de Hillel. Qual era a primeira escola? Qual era a segunda escola? Aí essas 2 escolas, uma era radical. A escola de Shammai dizia: o homem só pode se separar da sua mulher em caso de adultério. Mas eu já expliquei que o problema não era só o adultério. Observe, tem homem que já casou com a mulher e ele já se divorciou 4, 5 vezes, sim ou não? E a mulher traiu ele?
Tem homem aí que a mulher ele já se separou da mulher 10 vezes, a mulher traiu ele. E por que ele se separa dela? Hein? Pode falar. Hein? Dureza do pecado. Às vezes ele começa a trabalhar na escola. Olha, ele começa a trabalhar na escola. Aí ele vai lá, aí as amigas dele, bora tomar um café, terminar aqui a aula, não é assim? Aí ele sai. Primeiro tu tem que saber que tu é casado, rapaz. Tu é casado. Pronto, na hora que te chamar, rapaz, não dá não. Ou então vou dizer assim, eu vou chamar minha esposa para vir comigo. Porque não adianta, porque homem com mulher o fogo pega. Por isso que Paulo diz assim, não é bom que o homem toque, hein? Porque depois que tu toca, ninguém apaga o fogo. Só ela. Não existe essa de dizer, é Satanás, mas não vem para mim. Não, tem que fazer como José, capar fora. Porque tu não aguenta, não tem homem que suporte. Principalmente o jeitinho dela, a forma dela. A Bíblia diz que é como levar para o matadouro. Está lá em Provérbios. Depois que ela te arranha, depois que ela te alisa, tu fica que nem Sansão. Tu pode ter a força maior do mundo, mas quando ela bota a tua cabeça nas pernas dela, ela te derrota. Como foi que a Dalila botou o Sansão nas pernas, não foi? E ficou alisando. Tu não me ama, tu diz que tu só me enganando, amor. Aí a Bíblia diz, ele lhe abriu o coração. Mulher, irmão. Esse negócio de homem ficar aqui é minha prima, aí abraça ela. Vem cá, minha prima. Faça isso não, esse negócio de prima. Botar para sentar na perna, isso aqui é minha cunhada. Não vá nessa. Eu vejo aí homem casado, aí ele abraça a minha cunhada, essa aqui é a minha cunhada, né? Faça isso não. Essa aqui é a minha cunhada, irmão. Essa daí é a minha cunhada. É assim, é desse jeito. Porque na hora é o seguinte, o perfume atrai, o cheiro atrai, a beleza atrai, a língua macia atrai. Aí a bichinha já está lá na casa trabalhando, limpando fralda de menino, aí lutando, aí o bichão está todo importante, cheiroso, aí pronto. Aí de repente ele não quer mais a mulher. Dureza do quê? Tirou a bichinha da casa dela, ela era virgem, ela era sincera, ela era fiel. Aí quando dá fé, ele olha para ela e disse, olha, eu não estou mais sentindo nada. Problema dele, sabe o que é? É em academia, porque muito cuidado, meus irmãos, homem aqui que vai para academia, muito cuidado. É claro que lugar não faz a gente pecar, mas traz uma força. Porque aí tu pronto, a tua mulher dentro de casa, ela não usa outra roupa. Quando chega na academia, aquelas bichonas só vão pra, né, mostrar o corpo belo dela. E aí roupona você já sabe como é. Aí pronto, aí ele fica louquinho dentro da academia. Às vezes ele não sabe nem malhar, mas ele fica, né, fake só. Tem homem aí que é feio, ele fica botando blusa pra dizer que tá. Quando ele bota parece um robô, não é assim? Mas ele tá lá para dizer. E a mulherzinha dele, ele não anda com ela, não faz nada com ela. Depois ele chega, eu tô frio contigo, eu não tenho mais amor, eu não te amo mais. Dureza do quê? Do coração. Então o problema do divórcio lá no Velho Testamento começa com a dureza do coração. E para proteger a mulher desse liberalismo do homem e desse machismo do homem, foi que veio a carta de divórcio, ok? Mas vamos correr aqui. Essa escola de Shammai dizia, o homem pode se separar apenas em caso de A escola de Léo era liberal. O homem pode se separar se ele achar qualquer coisa feia na mulher. Achou o cabelo feio, achou o dente dela feio. Porque o homem, irmão, quando ele ama a mulher, ela pode estar com um dentinho velho feio. Aí ele vai lá assim no rostinho dela, amor, bem, amanhã eu quero que tu vá lá no dentista, urgente, não é assim? O que é, bem? Abre a tua boca aí, ele até pega. Olha, filho, tu tem que ajeitar esse dentinho aqui, amor, viu? Amanhã, viu, amor? É assim. É ou não é o homem que ama a esposa?
Pronto. Ele não chega dizendo: olha, a esposa do fulano, ela só anda bonita. Ele chega: minha filha, eu quero que você, tá aqui o cartão, eu quero que esse mês você compre umas roupas para você, bonita. Vá, minha filha, te arruma, compra uns tamancos bonitos, que eu quero ver tu linda, meu amor. Eu quero ver tu linda. Ele quer a fantasia dele bonita, sim ou não? É assim. Agora fica: tá faltando amor, eu não estou. Coisa dele. Ok? A escola de Léo dizia que o homem poderia se separar por qualquer coisa. Irmão, era muito humilhante. E aí era o seguinte, está lá em Números capítulo 5. Se o marido desconfiasse da mulher, ele dissesse assim: eu acho que a minha mulher está olhando para o João. Aí ele levava no sacerdote. Aí o sacerdote chegava: a senhora está olhando para o João? Ela dizia: não, sacerdote, estou não. É meu marido com ciúmes exagerados. Não, mas venha cá. Ele pegava o pó do tabernáculo, botava dentro da água, e aí ele olhava para ela e disse: pega isso aqui, beba. Quando tu começares a beber essa água, a tua coxa vai cair, as tuas partes íntimas vão inchar, o teu útero nunca mais vai produzir, vai sair sangue pelo teu nariz, pela tua boca. E ela tinha que beber a água. E ele dizia: se ela não tiver pecado, a água da maldição não vai fazer mal dela. Era assim com a mulher. Era assim com a mulher. Aí agora vem, pronto, essas duas escolas vêm antes de Jesus. E eu vou correr aqui para finalizar agora. Quando Jesus chega, ouçam bem, Mateus 19, capítulo 10 de Marcos, são as referências. Mateus 19, capítulo 10 de Marcos, Lucas 16, 18, 1 Coríntios capítulo 7 que ele está lendo. Vou correr agora para finalizar. 10 minutos eu vou encerrar aqui. Olhe bem para cá. Olhe bem para cá. Os discípulos chegaram para Jesus querendo a lei de Moisés. E eles disseram: Senhor, é lícito dar carta de divórcio? Eles estavam no pensamento de Léo e de Chamai. Aí Jesus vai exaltar o casamento e a vida a dois. É assim? Ele disse: olha, desde o princípio nunca foi assim. Gênesis 2:24: deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua, e os dois serão o quê? Esse é o princípio. Jesus não foi nem para a escola de Léo e nem para a escola de... Aí os discípulos viram que não tinha espaço, correram e disseram: mas Moisés deu carta de... Aí ele disse: Moisés fez isso como uma concessão para proteger as mulheres. Ele fez isso por causa da dureza dos vossos. Quando Jesus terminou, porque Jesus nunca podia ser a favor do divórcio, porque ele ia destruir todo o plano ideal de Deus. E o que acontece? Jesus diz assim: olha, isso é por causa da dureza dos corações. Os discípulos saíram dizendo assim: então não é bom casar. Não foi assim? Está em Mateus 19. Então não é bom casar. Mas vocês observaram que apenas o Evangelho de Mateus, olha para cá, apenas o Evangelho de Mateus tem a expressão a não ser por causa de relações sexuais ilícitas. Leia Lucas 16, 18. Rapidinho aí eu vou encerrar aqui com essas exposições. Vamos lá. Como é que diz? 16, 18. Ou qualquer que deixar sua mulher... Qualquer que deixar sua mulher... E casa com outra... E casa com outra... Adultera. Adultera. E aquele que casa com a repudiada... E aquele que casa com a repudiada... E aquele que casa com a repudiada pelo marido... Sim. Adultera também. Esse é o Evangelho de Lucas. Alguns dizem que tanto Lucas como Mateus bebeu na fonte de Marcos, seguindo o esboço de Marcos. É claro que cada evangelista tinha a sua peculiaridade. Marcos 10, vamos ver do 9 a 12, rapidinho. Eu quero que vocês marquem essas passagens bíblicas, porque eu estou respondendo uma questão muito séria. Marcos 10. Isso, 10, 9 e 12, vai ver aí. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Isso. E em casa tornarão os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Olha aí. E ele lhes disse:
Qualquer que deixar a sua mulher, novamente Marcos, qualquer que deixar a vossa mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido, piorou, e casar com outro, adultera. Eu pergunto, nesses dois evangelhos tem brecha? Vamos lá, tem brecha? E quando você vai para Mateus, veja aí 5,32. Quando você vai para Mateus 5,32, alguns biblistas dizem que os judeus deixaram passar essa frase porque muitos já viviam nessa prática aí. E Mateus, ele escreve para os judeus. Vai. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então preste bem atenção. Nesse caso aí, além da separação, não dá nem direito ao novo casamento. Entenderam agora? Você tem dois evangelhos, e se você seguir a lei do judaísmo, o testemunho de dois é o quê? É verdadeiro. E dois evangelhos não usa a expressão a não ser por causa. Só tem Mateus, e alguns dizem que os judeus deixaram passar para beneficiar os judeus. Ou seja, não há confirmação para isso. Pastor Zé, como é que está meu caso hoje? Eu não posso sair sem dizer isso para você. Observe que eu estou aqui pregando a Bíblia. Eu estou mostrando aqui a palavra de Deus. Eu não estou mostrando. Vamos lá para o apóstolo São Paulo. 7, vê do 14. 7,14 de 1 Coríntios. Rapidamente. 7,14. Vai, como é que diz? Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Isso. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Isso. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora santos. Pode ir. Mas se o descrente se apartar... preste bem atenção. Olha aqui, porque alguns estão usando Paulo para dizer que Paulo era a favor do divórcio. Paulo também segue a mesma linha de Marcos, segue a mesma linha de Lucas. Ele está falando para um casal que aceitou Jesus e que antes não vivia debaixo dessa lei. Eram pessoas pecaminosas. Os dois aceitaram Jesus. Caso a mulher aceite a Jesus e o marido diga: olha, eu não quero teu Deus, eu não quero tua fé, vai embora. Paulo disse que ela poderia ir. Mas quem é que pede a separação aqui? É a crente ou é o descrente? Vamos lá, me ajudem. Quem é que pede a separação? É o crente ou é o descrente? Descrente. É o descrente. É o descrente. Então ele diz: mas se ele... Por que Paulo não pediu? Porque ele dizia que a mulher crente, se o marido não fosse crente, ela poderia ganhar até o marido. Pronto, está lá em 1 Pedro 3. E ele também diz a mesma coisa: caso seja o marido que seja crente e a mulher incrédula, ele pode ganhar ela para Cristo. E quando ele diz que os filhos seriam santificados, ele não estava dizendo que os filhos seriam salvos, mas a presença de um santo no lar, com testemunho exemplar, pode abençoar a vida do filho e a vida do marido não crente. Sim ou não? Então pronto, você não tem nem Jesus, nem Paulo, nenhuma confirmação. Pastor Ziel, e agora? Aí eu não sei porque meu tempo não dá. Eu já vou encerrar bem aqui, meu pastor. E aí é muita coisa, mas aí... O que está pesado é porque aí nós temos que resolver o caso dos irmãos, né? Aí criou-se uma teoria do traído inocente e do traído culpado. O que é o traído inocente? Alguns dizem que aquele que foi traído inocentemente, a partir desse momento, ele tem liberdade para se casar com outra, porque ele era um inocente. Só que Jesus piora o negócio, porque ele está dizendo que mesmo tu sendo inocente e casar com a repudiada, tu faz o quê? Aí piorou, porque Jesus está dizendo assim: ó, aquele que casa com a pronto, aí piorou o negócio. E o culpado, eles dizem que o culpado não pode contrair novo casamento. Por quê? Porque ele foi o pivô do pecado. Então são as explicações que os homens dão. No Código de Hammurabi, me parece 1927 ou 1928, tinha também a lei do divórcio. Lá, se a mulher fosse apanhada em adultério, ela era afogada, jogada dentro de um rio muito fundo, que ela não saía mais.
Até no código de Hammurabi, antes de Moisés, a mulher borboleta. O que era mulher borboleta? É aquela que não faz a comida, é aquela que só vive no WhatsApp, é aquela que só vive na rua, é aquela que só vive no shopping, que não liga para casa, não liga para o marido. Pelo código de Hammurabi ela era morta. Mulher borboleta, só vive voando. Assim, entenderam minhas coisas? Isso é o código de Hammurabi, não é o pastor Zé, é o código de Hammurabi que fala isso, a mulher borboleta. Então preste bem atenção que Jesus fechou toda a brecha, sim ou não? E Paulo também fechou a brecha, sim ou não? Agora vamos para mim finalizar. Quem é um que pode ficar aqui em pé para me ajudar aqui? Tu mesmo que está com o microfone, vem cá. Eu mesmo vou fazer aqui duas perguntas para ele. Não é pergunta de Bíblia não, são duas colocações e ele vai me dizer. Ele é estudioso, seu nome é o... Orleães. Bota aí no microfone. Orleães. Orleães, me diz uma coisa. No caso da mulher ser casada, e Jesus disse que a não ser, se fosse seguir a escola de Shammai, a não ser por causa de adultério. Mas digamos que uma mulher é casada com um homem que ele é brutal e ele mata alguém, e ele vai para a prisão perpétua nos Estados Unidos. Como é que fica nesse caso? O que tu acha? Porque se seguirmos a escola, diz a não ser por causa de relação sexual ilícita. Mas essa mulher sabe que o marido dela nunca mais vai voltar. O que tu acha? Como é que a gente tem que fazer? Se ela for crente, ela vai ter a esperança dele sair, mas se concretizar a lei e ele for morto, ela fica viúva. E aí abre brecha bíblica para um novo casamento. Está certa a resposta dele? Quem acha que está certo? Levante a mão. Quem acha que está errado? Está certa a resposta dele. Mas digamos que a mulher seja casada com um homem e de repente ele fica louco da mente, insano, não volta mais. E aí? Qual é a saída também? Ele foi embora? Ou... Não, ele está louco, ele não fala, ele não sabe mais de nada. E ela tem direito de pedir o divórcio? Não. Tem que orar a Deus para Jesus curar. É verdade, na mente. E no caso, para a gente encerrar aqui, e no caso daquele marido que ele é um bom pai, ele é um bom esposo, supre a esposa de tudo, mas ele vive traindo a esposa, ela tem o direito de se separar? O que ela tem que fazer? Pedir logo o divórcio, chutar o balde, o que ela tem que fazer? O perdão é o melhor caminho. Essa era a resposta que eu tinha para dar. Porque a Bíblia diz que morrendo está livre para casar com quem? Contanto que seja como? O Senhor. Agora eu vou responder uma coisinha, obrigado. Há um autor americano que diz assim: porque cada caso tem que ser analisado caso a caso. Só que a Bíblia, ela não pode abrir brecha para essas coisas, porque senão banaliza e o homem tem um coração duro. A Bíblia tem que ser a Bíblia. E você precisa se render à Bíblia. Pastor Aziel, e no caso que, por exemplo, a minha mulher vivia me traindo, não me queria mais e etc. Ou outro caso seu, que não foi largar só porque não gostou dela, não foi largar só porque não gostava da voz dela. E nesse caso, pastor, você deve ser tratado como membro, respeitado na igreja. E esse é um caso entre você e Deus. É um caso entre você e Deus. Eu não vou ter voz para entrar nesses detalhes, mas você sabe a sua situação. E eu vou só dar um exemplo aqui. E eu pergunto aqui, encerrando: Deus perdoou Davi? Deus perdoou Davi? Vamos lá. Deus perdoou Davi? Mas Davi morreu como? Deus fez duas maldades com Davi. Ele morre aproximadamente com 70 anos. 70 anos, o homem ainda é homem ou não é? Cadê os homens aí de 70? Vai levantar a mão, que é glória a Deus. Eu estou ajudando vocês, hein? Depende, né? Mas porque o senhor está diabético. Olha, agora preste bem atenção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Davi tinha 70. Quem é que morre junto, pertinho de Davi, do ladinho dele? O que ele mais amava era a mulher.
E no final da vida ele morre com uma mulherzinha toda linda, cheirosa, bonita, que ele não podia fazer nada. Não era assim? E a Bíblia ainda diz mais, olha para cá: a espada nunca mais se afastou da casa de... Você quer o perdão do adultério, como de Davi? Morreu o menino, um irmão matou o outro, o irmão abusou da irmã, o outro queria tomar o trono, Salomão matou o irmão porque queria tomar o trono dele. Nunca mais a vida de Davi prestou. A Bíblia diz que a espada nunca saiu da casa. Quem abre a porta para o adultério dificilmente terá uma vida bem estruturada. Por isso, coloque a porta, coloque a cerca, coloque o cadeado: não adulterarás, porque o adultério traz consequências gravíssimas. Honre a tua esposa. Se o negócio está enfraquecendo, um pastor chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu vou largar minha mulher, eu não sinto nada por ela. Aí ele disse: é mesmo, irmão? Mas eu queria fazer o seguinte: tire 15 dias de férias aí, e aí leve ela. Só que você faz o seguinte: tu vai no avião, ela vai no outro. Faça de conta que ela é tua namorada. Ele ligou para a irmã: irmã, olha, tá assim, agora faça de conta. Aí ela foi para um lado, foi para o outro. Aí ele estava lá na praia e ela chegou, toda linda, bonita, toda arrumada, jogando cabelo. E ele disse: meu Deus, que mulher linda é essa? Aí ela olhou e disse: ah, é a minha. É a minha. Aí ele, pronto, voltou e disse: pastor, não vou mais me separar não. É porque às vezes a mulher também está dentro de casa e ela esquece que é mulher. Tu é fêmea, minha irmã. Tu pode ser mãe, tu pode ser mulher, mas tu tem que se lembrar que tu é fêmea. Deus, quando deu para Adão, ele não foi uma mulher, eita mulher. Não, ele deu foi uma fêmea. Tu é fêmea, tu é Ixá, tu é mulher, tu é fêmea. E fêmea as irmãs já sabem o que é. E também, meus irmãos, tu é macho. Tem um bocado de homenzinho velho também, que as mulheres estão pulando fora, que o bichinho velho não dá conta de nada. Fraco velho, sabe nem beijar a mulher, bicho velho só cospe ela o dia todinho. Aí pronto, aí a mulher diz: não quer não sabe dizer nada. A mulher abusa também. Até esse termo melovo é exagerado. Pronto. Tinha um irmão que ela tanto tempo: aqui minha gatinha, pastor, minha gatinha. Aí a irmã: não, para, eu já estou abusando. Tu tem que saber a hora também, porque aí é assim. Deus te abençoe, paz do Senhor. Olha, quem deseja aceitar a Cristo, vem aqui. E eu quero convidar o casal. Vamos lá, o casal que quer uma oração especial, vem aqui. Quero orar por você. Você que vive bem com a sua esposa. E se você não está bem, Jesus pode renovar teu casamento aqui hoje. Venha. Venha você que pastor, eu estou assim, mas eu estou vivendo bem também. Venha. Venha com o esposo para cá. Vamos lá. Bem unidozinho. Alguém que deseja aceitar a Cristo, deseja voltar para Cristo. Cadê a músicazinha romântica, irmão? Bem aí. Para os casais. Qual é aí? Vai lá, bota a irmã aí. Vai, bem romântica, venha. Isso, pode vir. Casal que é abençoado, é feliz com a amada. As pessoas não evangélicas também podem vir. Você que veio, vem para cá, todo casal, bem juntinho. Certo, bem juntinho, vamos lá. Vem aqui, cadê a música? Vamos lá. Porteiro Zé, a irmã está chamando. O casal novo, vem receber a bênção de Deus, para vocês viverem bem, se amando, apaixonado. Se está faltando aquela química, vamos voltar isso aí em nome de Jesus. Faça isso, vamos lá, os casais, pode vir. Você que ama a sua esposa, a esposa ama o marido, pode vir, fica aqui pertinho. Vamos lá, irmãos, cadê? Estão lembrados aí de alguma? Libera aí o som, vamos lá. Quero agradecer o pessoal não evangélico que está aqui, que veio esta noite. Levante a mão. Quem não é da Assembleia de Deus, levante a mão aí. Quem não é? Todos são. Quem não é evangélico? Tem alguém? Para mim aqui agora. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Construa o lar de vocês, primeiramente chamando Deus para o relacionamento de vocês. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não deixe o adultério entrar no teu relacionamento. E se o teu casamento está frio, procure fazer isso. Olha, participe de palestras.
ouça o que é bom, fuja do filme, olha, fuja da pornografia. Está comprovado cientificamente que a pornografia tem o mesmo poder que o crack. Fuja da pornografia. Fuja da pornografia. Não coloque a sua esposa e nem você para fazerem sexo dependendo de um sexo imoral. Aquilo eles fazem na droga, fazem na bebida, e é uma exposição que Deus não ama. Então não faça isso, nem o homem nem a mulher, porque vocês vão criar sentimentos que não correspondem com a realidade. Honre a sua esposa, respeite a sua esposa. A esposa, respeite o seu marido. E se tem um casal que está me ouvindo aqui, não está bem, renove teu amor com a tua esposa. Lembre quando vocês dois, se lembrem quando os dois começaram, como vocês se uniram. Faça isso com amor, faça isso com dedicação. Valorize a sua esposa, valorize. Que Deus abençoe cada casal aqui. Mas saibam disso, nenhum plano funciona se Deus não estiver nele. Chama Deus para o teu casamento, chama Deus para a tua casa, coloca Deus lá no teu quarto. E quando vocês dois, olhem para mim aqui, ó, vocês dois, dentro da legalidade do amor, não há nada de feio, nem de sujo, nem de nojento no sexo. O sexo é uma bênção de Deus. O sexo é um dom de Deus para o homem e para a mulher. É a beleza da vida. Aproveitem isso. Se amem, sejam apaixonados, sejam juntos, façam carinho, brinquem. Faça como Abraão, como Isaac. A Bíblia diz em Gênesis 26:8, ele brincava. Tissarraque, está lá no texto hebraico. Ele brincava, dava carícias. Faça isso, marido, esposa. Brinquem, inventem. Casamento é uma brincadeira no sentido de serem criativos, de serem atrativos uns para com os outros. Agora, bem abraçados, eu vou orar por vocês. Feche os olhos. Pai querido, eu quero, em nome de Jesus, orar por cada casal que veio aqui à frente, orar por cada irmão e irmã, esse cônjuge. Senhor, abençoa a vida de cada um. Se alguém estava aqui esta noite pensando em separar, pensando em se divorciar, pensando em largar a esposa, ou a esposa largar o marido, que eles possam entender que o teu ideal é que os dois sejam uma só carne. Que o adultério, que o sexo ilícito e imoral não domine esses casais, mas que eles vivam o melhor do amor, o melhor do sexo.